Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse é o seu programa Pentecostal Fogo Puro. Eu, evangelista Marcos Aurélio, estarei até as 23 horas, ou estarei até as 10h30, nesta noite, fazendo uso da exposição da sacrossanta palavra. Deus tem uma palavra para o teu coração. É a noite da tua vitória, é a noite de você sair do anonimato, é a noite de você sair dessa inércia, dessa circunstância que te entristece, que te machuca. Eu quero nessa noite tomar como base, irmão Rai Ferreira, enfermeiro, o texto bíblico de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. O texto diz: e aconteceu que certa mulher, cujo fluxo, que tinha uma enfermidade, cujo fluxo era de sangue, e havia padecido muito nas mãos de muitos médicos, nada melhorando, antes indo de mal a pior. Percebamos aqui o texto, nos apócrifos vai apresentar o nome da mulher. O nome dessa mulher do fluxo de sangue era Verônica. A Bíblia vai afirmar em 2 Samuel capítulo 3, que fluxo era esse? Davi tinha matado um general chamado de Amasa, e o Joabe, o sobrinho de Davi, tinha matado um general chamado de Amasa, e também o Abner, o general de Saul. E Davi vai lançar uma maldição sobre a casa de Joabe. Vai dizer que toda sua descendência, em 2 Samuel 3, não escaparia de morrer de sangue e de fluxo. Dá-se a entender que esse fluxo de sangue era justamente por uma maldição lançada por Davi. E uma maldição de um profeta só poderia ser quebrada por alguém maior do que aquele profeta. Mas eu venho aqui nessa noite te dizer que existe um que é maior do que tudo, maior do que o teu problema, maior do que Davi, maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que Moisés. O nome dele é Jesus Cristo, e ele tem a solução do teu problema. Ele tem o que você precisa. Nele você encontra as respostas que você não encontrou em ninguém. Nele você encontra a solução da sua vida. Vamos mais adiante, vai perceber que essa mulher, ela falava consigo, ela estava falando consigo, ela não falava com pessoas não se aproximavam dela, e pessoas ficaram 1 ano, ficaram 2, ficaram 3, 4, 5, 12 anos longe daquela mulher, Luiz Macedo. Por isso que o texto diz que ela falava consigo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Percebamos que ela falou das vestes. Essas vestes, ela tem uma aplicação muito forte para o judeu e para os nossos dias atuais. Que aplicação era essa? Havia e há, pelo menos nas escrituras, pelo menos 7 profecias que falam sobre as vestes do Messias. O Messias, ele além de ter poder nas mãos, como Jesus tinha, além dele ter poder na saliva, o Messias, ele viria também tendo poder nas suas vestes. A palavra vestes, num dos originais do hebraico, significa canafes. A palavra canafes quer dizer orla, quer dizer vestes, quer dizer manto. A palavra também, essa palavra vestes quer dizer orla. A palavra vestes também dá a entender-se no hebraico que significa asas. Por isso que em Malaquias 4, versículo 1 diz que o sol da justiça, ele traria salvação debaixo das suas asas. Obviamente que esse sol da justiça era o Messias. O Salmo 91 também fala que debaixo das tuas asas estará seguro. Estava falando das vestes do Messias, estava falando dos vestimentos de Jesus, ainda que seja indiretamente o que eu vou afirmar aqui, mas Jesus, ele vestia pelo menos 3 vestes, e perceba que a palavra vestes está numa conotação grega, plural, porque Jesus, ele não tinha só uma veste, Jesus tinha 3 vestes. A primeira veste era chamada de veste sacerdotal. Jesus tinha os vestimentos, a vestimenta dele era sacerdotal.
A segunda veste de Jesus era chamada de veste real. Jesus tinha veste de rei, mas a terceira veste de Jesus era chamada de veste profética. Jesus vestia-se profeticamente. Por isso que quando ela toca, ela vai ser perdoada, o pecado dela vai ser purificado, porque ela tocou nas vestes daquele que era o sumo sacerdote. Por isso que quando ela se aproxima, ela toca no reino, ela estava tocando no domínio do rei, e ela estava como súdita se aproximando do seu rei. Por isso que quando ela toca, ela entende a revelação que ela tanto guardava na mente há 12 anos, do Messias, do profeta poderoso como Moisés. Aí a gente percebe, o texto é bem claro, que ela dizia: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada desse fluxo. A medicina vai afirmar que nós, seres humanos, nós temos de 5 a 7 litros de sangue. Em um mês, um ser humano vai gerar 100 ml de sangue. Os especialistas em hebraico afirmam que essa mulher, ela tinha 50 ml de sangue por dia. Aquela mulher jorrava sangue diariamente. E para uma mulher, a Bíblia não fala quantos fluxos de sangue ela tinha, mas deduzamos que ela tenha só um fluxo de sangue. Era para aquela mulher viver da maneira como ela estava jorrando de sangue no máximo 2 ou 3 meses. Aquela mulher, ela já estava 12 anos com aquele fluxo. Você está com um problema grande, mas Deus está cuidando de você. Você tem uma enfermidade, mas Deus está cuidando de você. Deus cuidou daquela mulher desde o primeiro dia que aquela doença chegou até o dia da sua cura. Eu também tenho que lhe afirmar nessa noite que Deus já está cuidando de você, mas eu também preciso te dizer que esse problema não vai mais continuar sendo vivenciado por você. Essa dor que você sente na tua alma não vai mais ser vivenciada por você. Esse problema que você tem, que a medicina não consegue resolver, você vai hoje ter ele resolvido pelo Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, o carpinteiro perfeito. Percebamos também que a palavra médico não está no singular. Ela gastou tudo que ela tinha nas mãos dos médicos. Há uma palavra plural grega, porque os médicos nos originais do hebraico quer dizer feiticeiro. A palavra médico quer dizer astrólogo. A palavra médico não era um médico que é formado hoje na medicina, porque isso só veio ser concluído depois de muitos séculos com Hipócrates. O Hipócrates é o pai da medicina. Ela procurou ajuda dos feiticeiros, ela procurou ajuda dos médicos astrólogos, e nenhum deles resolveu. A última solução foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo resolveu. Você pode ter procurado na astrologia, você pode ter procurado hoje na feitiçaria, você pode ter procurado a ajuda dos médicos espíritas, e nenhum deles resolveu o teu problema, e você se encontra enclausurada, você se encontra em uma situação que parece que não tem saída, mas eu quero te dizer que tem uma saída, tem uma solução para a tua vida nessa noite, e a solução para esse problema da tua vida hoje chama-se Jesus Cristo, o Messias, Jesus Cristo, o Cristo que tem poder nas suas vestes, aquele que aquela mulher imaginou, mas ela teve na sua realidade a cura, aquele que aquela mulher guardava nos pensamentos, e ela dizia: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E ela ficou curada. Nessa noite você pode ficar curado, porque tem poder nas vestes do Messias. Isso não é só histórico, não é só hebraico, não é só pelos não é bíblico. Quando você pega Marcos capítulo 6, versículo de número 53, diz que onde quer que ele entrava, ou em cidade ou em aldeia, apresentava-lhe os enfermos, e eles tocavam nas orlas dos seus vestidos, nas orlas do seu vestido, e todos que tocavam eram curados. Essa noite você pode tocar em Jesus Cristo, você pode se aproximar de Jesus Cristo. Outro detalhe sobre essa mulher é que ela vai tocar por detrás. E perceba que Jesus estava correndo, ou Jesus estava passando rapidamente, e ela correu. Quando ela corre, ela consegue alcançar Jesus ainda andando. Nessa noite eu quero te dizer que você tem que ser rápido, você tem que ser rápida. E outro detalhe sobre essa mulher, pastor Paulo Teodoro: aquela mulher passou 12 anos
12 anos no anonimato. Além dela estar 12 anos doente, ela passou 12 anos no anonimato. E o que é que a gente aprende aqui? É que ela passou 12 anos no anonimato, 12 anos anônima, mas ela passou 12 anos investindo na fé dela. Ela passou 12 anos falando sobre o Messias com a alma dela. Porque só o Messias tinha poder nas vestes. Ela passou 12 anos falando com a alma dela acerca do Messias, dizendo: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Eu quero te dizer que Cristo, ele além de curar aquela mulher, Cristo tirou aquela mulher daquela situação e tirou ela do anonimato. Nessa noite, 3 coisas Cristo vai fazer na tua vida. Cristo vai, Pai do Senhor, irmã Angélica, Cristo vai tirar essa enfermidade de você. Cristo vai te tirar do anonimato. E Cristo vai te tirar desse lugar, dessa situação. Para aí você não volta mais. Para aí você não vai mais viver. Nesse lugar você não vai mais voltar, você não vai mais colocar os seus pés. Essa enfermidade também não vai mais continuar na tua vida. Anonimato não vai mais chegar na tua vida. Cristo tirou aquela mulher do fluxo de sangue, que os apócrifos chamam ela de Verônica, do anonimato. Mas por que, pregador? Porque ela passou 12 anos investindo na fé dela. Nessa noite eu quero te dizer que é hora de você fazer investimento espiritual. Começa a colocar essa tua mente lá nas coisas de Deus. Colossenses 3:1 diz: pensai nas coisas, 3:2, pensai nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são dessa terra. Aquela mulher emocionalmente, intelectualmente, ela não estava doente, ela ainda tinha forças o suficiente para falar com a alma. E isso é bíblico, no Salmo 103, versículo 3, Davi também disse: ele é que perdoa os pecados e tira as enfermidades. Mas no 1 e no 2 ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao teu santo nome. Se você estiver emocionalmente hoje, se você hoje tiver os teus ouvidos espirituais para escutar acerca de Jesus, se você tiver assim hoje, o teu problema vai ser resolvido. Hoje a tua causa vai ser resolvida, porque os teus ouvidos espirituais têm que estar abertos para ouvir o que o Espírito vai te dizer nessa noite. Em Provérbios 1:33 diz: mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. E ela tocou nas vestes, e quando ela toca nas vestes, ela ficou curada. Mas percebamos que ela teve que andar. A sua parte hoje é andar, porque se você não andar, perceba que Ezequiel foi para o vale, mas no vale Deus fez ele andar, porque Deus quer fazer você andar. Perceba que Naamã, ele estava lá na terra dele. Ele estava vivendo a sua zona de sofrimento. Porque na Síria só tinha sofrimento, tinha uma lepra para Naamã. Mas em Israel tinha a cura para Naamã. Talvez você está num lugar que não tem a resposta, não tem a tua cura. Mas hoje eu quero te dizer que você vai fazer como Naamã. Naamã caminhou 500 quilômetros da Síria até Israel. Então, antes da bênção, antes do teu milagre, você tem que caminhar. Antes do fluxo daquela mulher sair, ela teve que caminhar, ela correu até Jesus Cristo por detrás. Ela tocou e Jesus não ficou por detrás. Jesus virou, olhou em redor a ver a quem isso fizera. E ele disse: de mim saiu virtude, porque alguém me tocou. De mim saiu poder. Essa palavra poder, ela foi traduzida dos originais do hebraico para o grego como dinamite. Jesus estava dizendo: de mim saiu uma dinamite de poder. Nessa noite, se você tocar em Jesus Cristo, vai sair dele próprio uma dinamite de poder que vai fazer esse problema ser arrancar do teu corpo, que vai te fazer hoje sair além de curada, do anonimato. Anonimato está com os dias contados para acabar da tua vida. Deus vai te fazer conhecido. Deus vai te fazer conhecida. Deus vai te soprar dessa situação. Exatamente. Saiu de Jesus uma dinamite de poder. E nessa noite, você pode arrancar de Jesus Cristo uma dinamite de poder. Alguém me tocou. Por que Jesus falou alguém me tocou? Porque Jesus, ele não denigra a imagem de ninguém. Aquela mulher, pela lei, ela estava em pecado. Tem solução para o pecador? Tem. Ela tocou em Jesus e não morreu.
Ela tocou em Jesus e ninguém matou nela, ninguém matou ela. Ela tocou em Jesus e ninguém apedrejou ela. Ela tocou em Jesus e ela saiu daquele lugar. Há três possibilidades dos lugares. Onde é que ela estava, pregador? Onde é que essa mulher do fluxo de sangue estava? Primeiro lugar, ela estava no arraial dos leprosos. Isso é a primeira possibilidade. Não está claro, a Bíblia não fala o local, mas existiam três lugares, segundo os judeus. No segundo lugar, o arraial das imundas. Terceiro lugar, ela estava num convento. Se ela estivesse no convento, Deus estava dizendo, estou te arrancando do convento. Se ela estivesse no arraial das imundas, Deus estava dizendo, estou te arrancando desse lugar imundo. Se ela estivesse no arraial das leprosas, Deus estava dizendo, estou te tirando desse lugar de leproso. Então esse lugar que você está sofrendo, Deus vai te arrancar desse lugar. Não importa o nome, não importa a possibilidade que haja, Deus vai te arrancar deste lugar. Acredite nessa profecia que está saindo da minha boca. Aí o texto diz que se eu apenas tocar na sua... Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. E Jesus olhava, Jesus está olhando para o teu toque. Ah, ninguém está me vendo. Tá, Jesus está te vendo. Ele olhava ao redor, a ver a quem isso fizera. E quem não tocou, não entende você. Tem pessoas que não tocaram, não faz o que você está fazendo e não te compreende. Eles querem que você continue anônima. Eles querem que você continue com um problema. Eles querem que te veja em pecado. Os discípulos, os 12 não entenderam. Aí os discípulos disseram, uma multidão dessa te aglomera e tu dizes quem me tocou? Jesus disse, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu uma dinamite. E a mulher, temendo e tremendo. Por que ela temeu e tremeu? Porque a gente percebe que ela começa procurando Jesus, mas no final Jesus é quem procura ela. Porque assim você começa procurando, aí você encontra, aí você prova da água, aí você se sente que vai ficar só ali, não vai. Tem mais. Jesus vai te arrancar. Jesus vai te dizer coisas lindas. Olha o que Jesus vai dizer para ela agora em seguida. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Que palavras bonitas Jesus vai dizer para ela. E ela temendo e tremendo. Por que ela estava temendo e tremendo, Gustavo Desidério? Porque ela estava com medo de morrer. Ela estava querendo tocar nele e dizer, eu vou pegar só a minha bênção e tá bom demais. Porque se eu me identificar aqui, eu vou morrer. Essa multidão que está indo para a casa de Jairo aqui vai me matar. Só que quando um pecador, quando qualquer ser humano, ele toca em Jesus, a vida dele vai ser, a partir daquele momento, vai pertencer a Jesus Cristo. Então por isso que Jesus insiste. Por que Jesus insiste? Porque Jesus, ele queria um relacionamento com aquela mulher. E tu sabe por que Jesus insiste em ti? Ele insiste em ti é porque ele também quer um relacionamento contigo. Ele quer um relacionamento divino. Ele quer que você tenha ele como o seu Senhor divino. Ele quer que você tenha ele como aquele que é o seu Pai. E ela está temendo e tremendo. Ela não está só temendo e tremendo devido à cura que ela recebeu, mas ela está temendo e tremendo as pessoas, porque no hebraico diz que quem tocava por trás é uma simbologia de uma pessoa ladrona. Tem jeito para a pessoa que é ladrona? Tem, é só tocar em Jesus. Tem jeito para a pessoa que procurou ajuda em toda a medicina e não encontrou? Tem, a última alternativa qual é? É Jesus. Tem jeito para alguém que está leproso? Tem, qual é a solução? É Jesus. E quando ela toca, ela está tocando nas três coisas. Ela toca no domínio do rei. Quem toca no rei não é morto pelo rei. Pelo contrário, se torna súdito do rei. Ela toca no profeta. E quem toca nesse profeta, ele não é qualquer profeta. Ele é um profeta poderoso. Assim como Moisés fazia milagres, Jesus Cristo faz também milagres. Ele faz. Hoje ele faz, ele te cura hoje. Terceiro, quando ela toca nas vestimentas dele, ela também estava tocando no algo sacerdotal. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele ia para um local e ele apresentava o pecado do povo. E ali era cortado o cordeiro, e o cordeiro perfeito, sem defeito, o pecado da pessoa era na hora. Na hora era cobrir o pecado da pessoa. Então, quando ela tocou em Jesus, o pecado dela
ficou para trás. Nessa noite eu quero te dizer que o que vai ficar para trás é o pecado. Você não vai precisar se arrepender de tudo, porque você tem muitas qualidades. As suas qualidades, elas vão continuar. Você só vai se arrepender de tudo aquilo que é ruim. Tudo aquilo que você fez, ou tudo aquilo que aconteceu de ruim na sua vida, que você sabe que isso é pecado, ou pecados, porque existe o pecado e existe os pecados. O pecado, ele tem um pecado e tem os pecados, as consequências daquele pecado. Tem pecado que você comete que se torna, que transforma-se em outros pecados. São as consequências. Pecado é consequência dos pecados. Todo ser humano, ele nasceu em pecado. Aí, por ele ainda não ter tocado em Jesus, por ele ainda não ter tido encontro com Jesus, os pecados, que é consequência do pecado, aumenta na vida dele. Então, qual é a solução? É igual essa mulher, é tocar nas vestes, tocar na orla, tocar na canafes, como diz o hebraico, tocar no poder, tocar naquele que tem a dinamite, tocar naquele que, se eu tocar, ele não vai me matar. Se eu tocar, ele não vai me rejeitar. Se eu tocar, ele não vai me apedrejar. Ele vai me abençoar ainda mais. Então está escrito que ela estava temendo e tremendo. E Jesus Cristo não deixou que alguém apedrejasse ela. É tanto que ele vai dizer agora palavras tremendas, porque quando você toca em Jesus, você vai ouvir palavras tremendas de Jesus. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste teu mal. A palavra fé, quando foi traduzida dos originais do hebraico para o grego, foi traduzida como crer. Mas a palavra fé, para um judeu, não é só crer. A palavra fé é fidelidade. A palavra fé é fidelidade. Quando você pega um texto no original, está lá escrito em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diz assim nos originais: tenha fidelidade em Deus e será salvo tu e a tua casa. Então Jesus Cristo estava dizendo para ela, porque ele era um judeu. Ele estava usando o hebraico ali. Ele estava dizendo: a tua fidelidade te salvou. Então o que vai salvar-nos, porque para um judeu ele crê, um judeu crê. Mas para um judeu mais vale a fidelidade do que o crer. Um judeu, ele é mais fiel, irmão. Ele não é, você não vê um judeu falando eu creio em Deus. Já está nele. Agora você vê as práticas de obediência do judeu. E você vê naquela mulher práticas de obediência. Porque ela sabia que se alguém tocasse no Messias, era curado. E ela toca nas vestes. Só que quando ela toca, ela pensava que a vida dela ia ficar só ali. Depois ela vai ter um período que ela pensa que vai ter que voltar para aquele local, mas ela não volta, porque Cristo procura ela. Ela começou procurando Jesus, tocou por detrás, Jesus vira e ele vai olhando, ele sabia, e ela vê ele olhando ao ponto que quando ele vai olhar para ela, ela vai logo dizendo, temendo e tremendo, contou-lhe toda a verdade. Não adianta maquiar, não adianta você dizer que está tudo bem se você está doente. Naamã, ele só recebeu o milagre porque ele não maquiou. Ele disse para a esposa dele, eu estou com a lepra. Ele falou para o general, eu estou com a lepra. O general deu a carta para ele, porque você só vai também ser curado se você falar a verdade. Deus não trabalha com meio termo, Deus não trabalha com mentira. Ela contou toda a verdade. E quando ela conta toda a verdade, está escrito. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Agora tem uma revelação tremenda aqui hebraica nesse texto. Não foi qualquer um, e não é qualquer uma que Jesus chama de filho e de filha. Há uma possibilidade dessa mulher, ela ter conhecido a história de Moisés. Na história de Moisés, não sei qual é o êxodo agora, fala que Moisés ele tentou ver a face de Deus. Só que Deus disse a Moisés, homem nenhum que se vê a minha face, ele vai viver. Só que Moisés ele viu por detrás toda a bondade de Deus. Parece-me que é as costas de Deus. Então, quando Moisés dá aquele toque, irmão, a Bíblia diz que Moisés sai uma outra pessoa dali. A Bíblia diz que Moisés sai dali toda pessoa, porque a palavra bondade é a mesma palavra misericórdia. Que no hebraico, no original do hebraico, essa palavra misericórdia, essa palavra bondade,
é uma palavra chamada de sheed. A palavra sheed também tem outros amplos significados. Significa colo, significa útero, significa madre. Então Moisés, ele estava tocando na madre, no útero espiritual de Deus. Por isso que Deus, ele sai dali como uma criança. Ninguém consegue ver o rosto de Moisés, teve que ser colocado um véu. Porque naquele momento Moisés foi gerado de Deus. Ali foi o ápice do ministério de Moisés, quando ele vê toda a bondade de Deus. E foi por detrás, então ela disse o quê? É agora o momento. Eu vou tocar também por detrás, como Moisés tocou, Moisés viu as costas dele, e eu vou receber o milagre. E Jesus Cristo disse para ela, filha! Jesus estava querendo dizer, esse teu toque, além desse teu sangue parar de 12 anos, além de todo esse teu sofrimento de anonimato passar, você foi gerada de mim. Você agora é uma bebezinha, uma nova convertida. Filha, esse teu toque nas minhas vestes foi um toque de alguém que, a partir de agora, foi gerada de mim. Hoje não é diferente. Se alguém tocar em Jesus Cristo, se alguém hoje pegar essa dinamite de poder que vai arrancar essa enfermidade da tua alma, se alguém hoje tocar em Jesus Cristo, além dele te arrancar do convento, do arraial das imundas ou dos leprosos, ele vai, além dele te tirar do anonimato, além de você hoje ver que ele é a tua última alternativa e que foi nele que você encontrou a saída, você vai ser gerada dele. Você vai ser gerado dele. Ele vai te dizer, essa é minha filha, porque tocou em mim, porque conheceu-me a mim, porque soube que eu era o de Moisés, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Era como se Jesus estivesse dizendo, ela tocou em alguém aqui que é maior do que Moisés. Nessa noite eu quero te dizer que Jesus não é religião, ele é maior do que a religião. Mas se você tocar nele nessa noite, ele vai te fazer se tornar, te gerar como filho e como filha. E quando ele disse, vai em paz, a tua fé te salvou, ele estava usando uma palavra hebraica, shalom. E quando Jesus te dá a paz, ninguém te pega, ninguém apedrejou mais ela, porque a palavra de comando foi dada. E nessa noite, eu quero te dizer, se você tem inimigos, se você acha que as pessoas vão te apedrejar ou vão te matar, vem para Jesus, que a tua história vai ser transformada. A tua história vai ser transformada. A tua história vai ser transformada. Ele vai te arrancar desse anonimato. 12 anos ela não voltou mais a viver aquele sofrimento. Então tem muita gente que está sofrendo. Tem muita gente que está apanhando. Estão procurando Jesus Cristo. Não estão vindo até Jesus Cristo. Porque ele está passando, eles não estão correndo atrás de Jesus Cristo. Jesus Cristo está passando, ele quer saber se você tem fidelidade. Se nesse momento você vai ter a fidelidade para tocar nas orlas dele, para você ser curada por ele. Todo investimento humano, todo recurso humano acabou, mas a última oportunidade espiritual não acabou na vida dela. E ela recebeu, ela teve um relacionamento com Jesus, disse, alguém me tocou, é porque ele queria que ela se manifestasse. E para ele ter relacionamento de pai com ela. Nessa noite ele está querendo. Ele está querendo, hoje ele está te perguntando se você quer tocar nele, se você quiser tocar nele, saiba que vai sair uma dinamite de poder de Jesus Cristo. Ele vai arrancar todo o mal, todos os demônios da tua vida. E ele vai ter um relacionamento maior, mais amplo contigo. Então eu quero saber se tem alguém nessa noite para Jesus. Se tem alguém nessa noite que está disposto e disposta a sair dessa situação. Eu não aguento mais tanto fluxo, pregador, na minha vida. Eu não aguento mais tanta solidão, pregador. Ninguém se aproxima de mim. É porque tem fluxo aí, tem pecado da lei. Tem coisa que você está transgredindo a lei. Você pode estar transgredindo a lei. E nessa noite eu quero te dizer que se você quiser hoje, eu vou orar por ti. E aquele que tem poder até nas vestes vai te tocar. Vai te sarar. E você vai ser curada. E não somente curada. Ele vai te tirar desse convento
desse arraial dos leprosos ou da imunda. Ele vai te fazer conhecida na multidão. Ele vai fazer hoje dar uma parada de tudo que é ruim na tua vida. Eu gosto também de um texto, pega isso aqui, que é uma noite de avivamento e de ensinamento e de evangelismo. Nós estamos falando desses 3 assuntos, avivamento, ensinamento e evangelismo. Eu estava vendo um texto hoje, um texto que eu estou lendo já há alguns dias. Próxima sexta eu termino, eu trago sobre Ezequiel, muito forte sobre Ezequiel. É muito forte, muito forte. Muito forte, é muito conhecimento hebraico, muito forte. O Ezequiel direto dos originais. Eu estava vendo Naamã, agora é forte. 2 Reis, capítulo 5, irmão Alex, você que gosta de ensinamento, saiba que o conhecimento ele liberta. Não despreze o conhecimento. Eu priorizo mais o conhecimento do que a pregação. Quem me vê hoje pregando, percebe que eu gosto muito de ensinamento. Já fui muito de pregação, ainda prego. Mas na minha vida, a prioridade maior é ensinamento. Em 2 Reis, capítulo 5, vai falar de Naamã. No hebraico, a palavra Naamã quer dizer aquele que é agradável. Naamã, ele agradava a Deus. Agradava a Deus. Exatamente. Por isso que Deus dava vitória a Naamã. Naamã não era orgulhoso, porque Deus não dá vitória ao orgulhoso. Deus abate ao orgulhoso. Eu não sei onde é que os pregadores tiraram isso, dizer que Naamã era orgulhoso. Eu não sei que tanto louvor é dizer que Naamã... Como é que ele era orgulhoso se antes dele sair lá da terra dele, antes dele chegar em Jerusalém, o homem era cheio de vitória? E ele nem conhecia Deus. Como é que Deus ia dar uma vitória a um homem desse? Deus não dá vitória a nenhum orgulhoso, irmão. Pode ser qualquer orgulhoso que não conhece a Deus, se conhece a Deus. Nem o orgulhoso tem vitória de Deus. Naamã tinha vitória de Deus. Pegou a revelação, Naamã não era orgulhoso. Naamã era um homem indignado, ele se indignou somente, porque Eliseu não veio cumprimentá-lo. Depois ele se foi, mas a palavra se foi não quer dizer que ele voltou. Pode também dar o entender que ele foi até o Jordão. Está lá o se foi. Se foi pode ser positivo ou negativo, ninguém pode aplicar só negativo, e ele se foi, saindo, ele se foi. Mas vamos lá, Naamã, a história judaica diz que o Naamã, quando o Acabe foi para a guerra, o Acabe foi lutar contra o país de Naamã. E Naamã foi ele, segundo a história judaica, que isso é extra-bíblico, mas dá para entender, Naamã poderia estar ali, que foi ele quem matou o rei Acabe. Um guerreiro com a flecha matou o rei Acabe. O que mais sobre Naamã? Naamã, ele... É por isso que quando ele vai até Jorão, Jorão era filho de Acabe, Jorão rasga as vestes, irmão. Irmão, quando o texto fala, quando há uma reação do personagem, a gente tem que olhar o que é que aconteceu antes. Então, na história judaica, diz que Naamã matou o pai de Jorão, o Acabe, na guerra da Síria. Vamos lá. Naamã, antes da gente falar sobre Naamã, eu queria divulgar aqui um novo patrocinador. Nós estamos sendo, nessa noite, patrocinado pela Instituição de Faculdades e Cursos Profissionalizantes, CEEDS. A CEEDS fica aqui na Rua 5, número 128 do Gereissati 1. Os telefones para você se inscrever nos cursos que são realizados pela CEEDS é 3016 5135, 8709-9764 e o 8833-0211. Quais os cursos profissionalizantes eu posso fazer na CEEDS, Evangelista Marcos Aurélio? Lá tem cursos de bombeiro civil, socorrista, massoterapia, e tem práticas de injetáveis. Tem um home care, né, que é cuidador. Também lá no CEEDS você também pode se graduar, você pode também ter direito ao curso superior. Também na CEEDS eles têm polos EAD filiada à faculdade Ateneu, pedagógica, cursos pedagógica e administração. Você pode fazer de pedagogia e administração. Só que o CEEDS está com uma oferta muito boa, está com um projeto agora volta para a área profissional. Está com um projeto profissional chamado Projeto Profissional do Futuro, é o PPF. Esse projeto, o PPF, é totalmente gratuito.
Exatamente. Você pode se aperfeiçoar, ter um curso gratuito na área administrativa. Se você não quiser na área administrativa, tem também na área da saúde. Se você não quiser na área da saúde, tem também na área da estética. Só que tem um detalhe, você tem que se inscrever o mais rápido possível, porque as vagas são limitadas. E o que é que eu preciso? O que é que você precisa para se inscrever? Só leva essa documentação, o CPF, o seu RG e o comprovante de residência. Quais são os dias? As inscrições são do dia 13, agora, até o dia 25 de maio, tá bom? Então vai lá, você que está interessado em um desses cursos, já tem essa instituição, SEDES, Maracanaú. Naamã, ele tinha uma lepra, né? Tudo bom, Edson Mapurunga? Eu estou estagiando no Colégio Senador Carlos Gereissati. Estagiei, eu tenho que fazer 400 horas. Comecei na sexta-feira. Tá bom, Edson Mapurunga? Voltando à minha velha casa. O primeiro segredo de Naamã é que Naamã, ele levou uma carta ao rei de Israel. Só que não era o rei de Israel que ia resolver o problema de Naamã. Então, por isso que Naamã ficou frustrado. Porque talvez você só vai funcionar bem se você estiver no lugar errado. Você só vai vencer essas frustrações se você encontrar o lugar certo. A cura de Naamã não estava lá no rei. A cura de Naamã estava na casa de Eliseu, porque a menina, quando foi falar para ele... Outra coisa, Naamã, ele não tinha essa lepra crônica que passa um para o outro, porque Naamã ele não se afastou da sua família. Antigamente, quando a pessoa tinha uma lepra contagiosa, crônica, uma doença crônica, a pessoa era afastada da família, era afastada do cargo, era afastada das pessoas. E você não vê Naamã sendo afastado do cargo e nem da família. Outro detalhe, Naamã, ele estava com uma doença de pele. Era uma lepra, mas não era contagiosa, não era uma doença crônica. Então você percebe que Naamã, ele levou 300 quilos de ouro e 350 quilos de prata no hebraico e 72 quilos de ouro. Para quê? Para abençoar o profeta. Porque há pessoas que não recebem a bênção de Deus porque não abençoa a pessoa certa, não investe na pessoa certa. Aí por isso faz 10, faz 5, 6, 7, 8, 9, 10 campanhas e não recebe, porque não abençoar a pessoa certa. Até para você ter coisas boas na tua vida, até para você ter resultado, você tem que abençoar pessoas boas. Outro segredo na vida de Naamã é que Naamã, Eliseu não quis receber o ouro e a prata de Naamã. Por quê? Porque aquele dinheiro não era de Eliseu. Aquele dinheiro era da menina. A menina que teve a ideia. Foi a menina que abençoou ele com a palavra. Foi a menina que deu para ele a orientação. Então saiba que tudo que você faz, um dia Deus vai te recompensar. Um dia Deus vai usar para te evangelizar. Outro detalhe na vida de Naamã é que Naamã, ele estava com aquela doença. Só que aquela doença era para a glória de Deus. Então há doenças que surgem na tua vida, há problemas que surgem na tua vida, há vales que vêm na tua vida, que é para o nome de Deus ser glorificado. O nome do Senhor, o único que foi glorificado na vida de Naamã foi Deus. Então há problemas que só quem vai te ajudar e só quem vai ser exaltado na tua vida, aliás, que quem vai ser glorificado na tua vida porque ele recebeu ajuda, você vai receber ajuda, é Deus. Outro detalhe para a gente terminar, para me fazer um apelo, Naamã, ele levou muitos homens com ele. E Deus abençoou Naamã também naquele momento. Deus já abençoava Naamã por isso. Você quer ver Deus abençoar você? Ande com pessoas. Ande com pessoas que acreditam em você. Ande com pessoas que acreditam em você. Naamã andou com pessoas que acreditavam nele. E Deus abençoou ele. Você só vai ser abençoado. Há pessoas que têm uma dificuldade de andar com outras. Por isso que a vida deles não são transformadas. Eles vivem enclausurados, abandonados, sozinhos. Ganham sozinhos, venceram sozinhos.
Não tenho nada contra você vencer, mas se você quiser ser uma pessoa espiritual de Deus, você vai ter que aprender a andar com outras pessoas espirituais de Deus. E se surgir problemas na tua vida, outras pessoas vai surgir na tua vida para acreditar que você vai vencer aquela situação. E por último, Naamã andou 500 quilômetros. Para quê, pregador? Para receber a bênção. Antes do teu milagre chegar, você vai ter que caminhar. Então eu vou terminar o programa agora, são 10h28, eu tenho 2 minutos. Eu quero saber se tem alguém nessa noite que ouviu essa mensagem sobre a mulher do fluxo de sangue e gostaria de se reconciliar com o Senhor, e gostaria de vencer esse fluxo. Ou se tem alguém nessa noite que vai fazer como Naamã. Eu termino agora falando que Naamã recebeu a palavra, mas ele se indignou, porque ele queria que no mínimo Eliseu viesse atendê-lo. Então na obra de Deus, ninguém pode colocar a mão na cabeça de ninguém. Ninguém pode fazer do jeito que alguém quer. Tem que ser do jeito que Deus quer. E Deus não queria que Eliseu atendesse a Naamã, mas Deus queria que Naamã fosse curado. E Naamã entendeu, depois ele não ficou indignado, porque ele ouve. Quem é o orgulhoso não ouve. Naamã ouviu um dos seus conselheiros. E Naamã deu 7 mergulhos e 3 explicações hebraicas sobre os 7 mergulhos. A primeira é que Naamã, ele estava sendo perdoado de 7 pecados. Ele tinha 7 pecados na vida dele oculto, e quando ele desce, quando ele mergulha, ele vence esses pecados. Segundo, é que Naamã ele tinha mais 7 deficiências. Então, quando ele mergulha, ele vence aquelas 7 deficiências. Terceiro, é que Naamã ele tinha 7 pessoas da sua família. Ele estava mergulhando por cada um da sua família, que também estava representando, ele estava representando elas ali. Então nessa noite eu quero saber se tem alguém para Jesus. E a vida dele foi transformada, ele ficou limpo. Você quer ser limpo nessa noite do pecado? Você quer ser limpo? Qual a lepra que te persegue? O que é que está te ocasionando tristeza? Qual é a lepra que tem na tua vida? Apocalipse 1:5 diz: aquele que nos ama, e em seu sangue nos lava dos nossos pecados. Jesus te ama. Vem para Jesus. Não fica aí no anonimato, não. Não fica sozinha, não. A mulher do fluxo de sangue, quando viu Jesus, ela não ficou mais sozinha. Ela foi até ele, ela foi até ele, ele atendeu. Se você quer aceitar Jesus, se reconciliar nessa noite, liga para cá. Telefone 33716575. 33716575. Eu vou orar por ti, Jesus vai te perdoar. Você vai tocar nas vestes do sumo sacerdote hoje. E você vai ser hoje expiada do teu pecado. Você vai tocar nas vestes do rei nessa noite. E a tua vida vai ser transformada. Quero saber, cadê você? Você vai tocar hoje nas vestes do profeta. Quando Jesus vem para a terra, ele não diz assim diz o Senhor. Ele diz: em verdade vos digo. O profeta dos profetas hoje vai tocar na tua história. Cadê você que vai hoje tocar? Lembra que ele disse: alguém me tocou. Os extra-bíblicos diz, um dos apócrifos, o nome dela era Verônica. Jesus não chamou ela de Verônica, ele disse alguém, porque Jesus não denigra a imagem de ninguém. E outra coisa, quando ele fala alguém, é porque ele queria que ela se manifestasse, porque ele queria um relacionamento divino com ela de pai, porque ele chama ela de filha. Então nessa noite, ele além de estar falando hoje no programa, além de ele estar falando essas verdades hebraicas, direto dos originais para a tua vida, levando você a mergulhar no profundo das escrituras, ele está te chamando hoje para você voltar para ele. Para esse pecado da lei sair, para esses pecados saindo da tua vida. Então liga para cá. Retorna para o Senhor, vem para o Senhor, sai desse convento. Aquela mulher, talvez ela estava num convento, ela estava no arraial das imundas ou dos leprosos, mas não importa o local, o que importa é que Jesus Cristo tirou. Não importa o local, o que importa é que há uma saída de emergência através de Jesus Cristo. Há uma porta nova de oportunidade para a tua vida. Na sexta-feira que vem nós vamos trazer direto do original do hebraico, profundo, lições do vale de ossos secos. Vai ser tremendo. Ezequiel queria parar e Deus faz ele andar. Vai ser tremendo sobre os vales. Há quem diga que havia 70 mil ossos ali. Osso não tem ouvido. Vai ser muito profundo, direto do hebraico. Então, eu quero saber se tem alguém aqui em Maracanaú, 210 mil habitantes, que quer aceitar Jesus nessa noite. Telefone 33716575 e quer se reconciliar com o Senhor nessa noite. Estaremos orando agora. Ou então, se você não tem celular, coloque a mão no seu coração se querem se reconciliar. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu me reconcilio contigo. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu quero voltar para ti, Senhor Jesus Cristo.
Me livra de todo o mal, de todos esses fluxos, de toda essa lepra. Faz uma grande obra em mim. Apaga o meu nome do livro da culpa, escreve no livro da vida. Que o teu Espírito Santo venha habitar em mim. Diga amém? Não, como diz o Isaac Monteiro, não procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia, tá bom? Vamos lá agora para quem quer aceitar Jesus pela primeira vez, confissão de fé. Aquela mulher, perceba, lá nos originais do grego diz que ela procurou médicos. A palavra médicos nos originais do hebraico, depois foi para o grego, quer dizer astrólogos, adivinhos, encantadores. Ainda não era a medicina propriamente hoje bem conceituada, que só veio a existir depois que o Hipócrates, o pai da medicina, existiu, tá bom? Então vamos lá, você que procurou ajuda hoje, já procurou ajuda nos médicos do espiritismo, nos médicos da adivinhos, nos astrólogos, nos feiticeiros, não encontrou? Jesus hoje é a tua última possibilidade. Você quer aceitar Ele? Então coloque a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Creio que você morreu há 2000 anos atrás, mas você ressuscitou para me justificar na eternidade. Senhor Jesus Cristo, eu peço perdão por todos os meus pecados. Senhor Jesus Cristo, apaga o meu nome no livro da culpa, escreve ele no livro da vida. Senhor Jesus Cristo, faz uma grande morada em mim, me dá o teu Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, que eu seja teu e tu seja meu. Não procure uma igreja mais próxima da sua casa. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Está terminando o programa Fogo Puro. Quem deseja nos patrocinar, estamos com um novo patrocinador. É só ligar para o meu telefone 92964049. Deus abençoe a todos.